Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, por Stephen Covey. Esse livro seria para mim? Adote os hábitos que distinguem as pessoas altamente eficazes dos medíocres. Você gostaria de ser uma pessoa mais eficaz na sua vida? Talvez você queira ganhar mais dinheiro no seu trabalho, ou talvez você gostasse de ser um parceiro mais amoroso e dedicado. Seja o que for que você queira melhorar, você só chegará lá se mudar primeiro você mesmo. E a maneira mais segura de alcançar mudanças pessoais duradouras é desenvolver melhores hábitos. É verdade que somos criaturas de hábitos. Não apenas como agimos, mas quem somos é, em grande parte, definido por nossos hábitos. Rotinas definem nossos personagens. E como a gravidade puxa o nosso comportamento em uma determinada direção. Mas quais são os hábitos que podem ajudá-lo a se tornar mais eficaz? Esses insights descrevem um programa incremental e integrado que melhorará a sua eficácia pessoal e profissional. Ele se concentra nos seguintes hábitos: ser proativo, começando com um propósito em mente, colocando as primeiras coisas em primeiro lugar, pensando que todos devem sair ganhando, procurando primeiro entender para depois ser entendido, criando sinergias e aprimorando a mente. Então, mergulhe e junte-se aos milhões que já se beneficiaram dessa abordagem. Insight número 1. Para uma mudança duradoura, você deve abordar o seu personagem, e não apenas seu comportamento. Quando Stephen Covey embarcou em sua busca para entender verdadeiramente a natureza do sucesso, começou mergulhando em cerca de 200 anos de literatura sobre o assunto, a partir de 1776. Com base nesse mergulho profundo, ele concluiu que, de um modo geral, existem 2 maneiras de se esforçar para melhorar a sua vida. O primeiro método é trabalhar nas habilidades necessárias para o comportamento que você deseja. Por exemplo, se você deseja melhorar seu relacionamento com os outros, você pode estudar técnicas de comunicação ou linguagem corporal. Podemos chamar este método de ética da personalidade. É particularmente popular desde a década de 1920, mas, apesar de soar como um caminho sólido para o crescimento, na verdade é apenas um atalho. A ética da personalidade não deixa que você trabalhe nos traços fundamentais do seu caráter que estão travando você. Ela promete que alguma técnica que possa ser aprendida facilmente será a bala de prata para todos os seus problemas. Infelizmente, essa promessa geralmente é vazia e quase nunca resulta em crescimento pessoal duradouro. O segundo método é muito mais eficaz: trabalhar em seu personagem. Isto é, os hábitos e sistemas de crenças fundamentais que formam sua visão do mundo. Apenas o comportamento decorrente direto do seu personagem perdurará com o tempo, porque, mais cedo ou mais tarde, seu verdadeiro personagem irá florescer. Isso pode ser chamado de ética do personagem e enfatiza coisas como coragem, integridade e virtude. Era a abordagem dominante para o sucesso antes da década de 20, claramente visível nos escritos de indivíduos obstinados, tais como Benjamin Franklin. Então, se você realmente quer mudar, você precisa trabalhar de dentro para fora. Se, por exemplo, você gostaria de ter um casamento feliz, primeiro, você precisa se tornar uma pessoa mais positiva e não apenas dominar algumas técnicas fáceis que fariam com que as outras pessoas gostassem mais de você. Então, como você pode trabalhar no seu personagem? Descubra isso nos próximos insights. Insight número 2. Alinhe sua maneira de ver o mundo com princípios universais básicos. Se você já tentou navegar pelas ruas de uma cidade estrangeira, sabe que o mapa é uma coisa bem útil. Porém, quando você navega pelo mundo ao seu redor, ao invés de um mapa com ruas e endereços, você vai usar seus paradigmas para guiá-lo. Um paradigma é uma maneira subjetiva como cada um de nós percebe e entende o mundo. Afinal, ninguém é realmente um observador objetivo. Tudo o que entendemos sobre o mundo é manchado pelos nossos próprios paradigmas. Por exemplo, uma pessoa com um paradigma negativo perceberá que se perder em uma cidade desconhecida é uma coisa bastante frustrante.
enquanto que alguém com um paradigma mais positivo pode ver essa situação como uma aventura inesperada. Como os nossos paradigmas estão no centro de nossos personagens, mudar nossos paradigmas é a chave para fazer mudanças duradouras. Somente assim podemos mudar nossas realidades subjetivas e, com elas, nossos personagens e comportamentos. É por isso que você precisa reconhecer e monitorar seus próprios paradigmas, padrões e crenças, senão você não saberá quais e como estão impedindo você. O autor experimentou uma profunda mudança de paradigma uma vez no metrô de Nova York. Era uma manhã de domingo e o vagão do metrô estava muito tranquilo. As pessoas estavam principalmente lendo ou descansando com os olhos fechados. Então, um homem entrou no carro com seus filhos. Imediatamente a cena mudou. As crianças começaram a gritar e jogar coisas, incomodando todo mundo no carro. Enquanto isso, o pai simplesmente se sentou e fechou os olhos. O autor ficou tão irritado com a perturbação e aparente indiferença do homem que pediu que ele controlasse seus filhos. Suavemente, o homem respondeu que provavelmente deveria, mas que a mãe das crianças havia morrido apenas 1 hora antes e todos estavam em choque. Obviamente, o paradigma do autor mudou instantaneamente para um sentimento de profunda compaixão e desejo de ajudar. Embora nem todas as mudanças de paradigma sejam tão rápidas, cada uma pode ser igualmente poderosa. Então, para quais paradigmas você deve se esforçar? Os mais eficazes são aqueles alinhados com princípios universais maiores, como justiça, honestidade e integridade. Como a maioria das pessoas concorda que esses princípios são bons, podemos vê-los como leis naturais e permanentes. Portanto, quanto mais acuradamente seu mapa de paradigmas refletir esse cenário de princípios naturais, mais realista será sua visão e melhores serão suas chances de obter mudanças duradouras. Atingir esse tipo de paradigma, baseado em princípios, é exatamente o que os 7 hábitos tratam. Insight número 3. O primeiro hábito. Seja proativo e tome controle do seu próprio destino. O que distingue humanos de animais? Uma diferença crucial é que os animais são escravos de estímulos externos e só podem reagir a esses estímulos da maneira pré-programada que é de sua natureza. Nós humanos, por outro lado, podemos refletir sobre um estímulo antes de responder a ele, e podemos até nos reprogramar para responder de uma maneira específica e desejável. Isso significa que, em vez de apenas reagir ao mundo ao nosso redor, temos a capacidade de influenciá-lo de forma proativa. Mas embora todos tenhamos essa capacidade de proatividade, muitas pessoas ainda optam por serem reativas e permitem que circunstâncias externas determinem seu comportamento e emoções. Por exemplo, elas podem estar de mau humor se estiver chovendo ou se outras pessoas a tiverem tratado mal. Você também já pode ter ouvido certas expressões dessas pessoas que falam frases como "não foi minha culpa" ou "está fora do meu alcance", que são frases extremamente comuns. Pessoas que são proativas, por outro lado, criam seu próprio clima. Elas assumem a responsabilidade por suas próprias vidas e fazem escolhas conscientes sobre o seu comportamento. Eles dizem coisas como "eu decidi" ou "vamos tentar encontrar uma solução para esse problema". Outra maneira de entender a diferença entre as duas atitudes é imaginar 2 círculos concêntricos. O círculo externo é o seu círculo de preocupações, representando todas as suas preocupações, desde a conta de energia elétrica até a ameaça de guerra nuclear. Dentro deste círculo está o círculo de influência menor, que representa todas as coisas sobre as quais você pode realmente fazer algo. As pessoas proativas concentram-se em seus círculos de influência, escolhendo trabalhar nas coisas sobre as quais elas têm controle. E isso resulta na expansão de seus círculos de influência. Enquanto isso, as pessoas reativas se concentram em seus círculos de preocupação, preocupando-se com coisas que não podem alterar, não podem mudar. Isso resulta em seu círculo de influência diminuindo. A proatividade pode ser um hábito profundamente poderoso. Até funciona nas circunstâncias mais extremas. Considere Viktor Frankl,
que durante a Segunda Guerra Mundial foi preso em vários campos de concentração alemães. No meio dessa miséria, ele decidiu que, embora seus guardas controlassem tudo sobre o seu ambiente, ele ainda estava livre para escolher como reagiria às circunstâncias. Embora sofresse terrivelmente, ele poderia se imaginar em dias felizes e futuros, ensinando aos seus alunos o que havia aprendido nos acampamentos. Sua liberdade existia no pequeno espaço entre os estímulos externos que ele enfrentava e a sua resposta a ele. Ninguém conseguiu tirar essa pequena liberdade, e ele a nutriu até que, como uma pequena faísca que arde em um fogo estridente, inspirou aqueles ao seu redor, incluindo algum dos guardas. Da mesma forma, você também pode e tem o poder de decidir o que acontece no intervalo entre um estímulo e a sua resposta. Assim, você pode mudar seu comportamento e suas emoções. Para colocar isso em prática, comprometa-se com um desafio de proatividade de 30 dias. Seja em casa ou no trabalho, sempre que você se culpar por alguém ou algo externo, por um problema que enfrenta, lembre-se de que a causa raiz é a sua reação ao problema. Concentre-se em encontrar soluções em vez de acusar outras pessoas. Exerça a pequena liberdade que você tem antes de responder e encontrará a sua capacidade de proatividade florescendo. Insight número 4. O segundo hábito. Comece com um propósito em mente. Sempre que você executa uma ação, na verdade está realizando 2 vezes. Primeiro, em sua mente, quando você imagina, e depois fisicamente, quando você faz. Por exemplo, se você construir uma casa, primeiro visualize o tipo de casa que deseja, fazendo planos para o layout, os quartos e o jardim, tudo antes de colocar um único tijolo. Se você não tivesse tempo para fazer isso, a construção em si provavelmente seria muito caótica e cara. Sem um plano a seguir, sem dúvida haveria erros dispendiosos, como esquecer de deixar espaço para as escadas que levam do térreo para o segundo piso. É por isso que é crucial ter em mente o fim desejado antes mesmo de iniciar qualquer tarefa. Quanto mais exata e realista for a imagem mental da ação, melhor será a sua execução e, portanto, melhores serão os resultados. Esse tipo de antecipação visual funciona em todas as situações possíveis. A maioria dos velocistas competitivos, por exemplo, é bem treinada para visualizar como eles vão sair do bloco de largada, completar uma corrida perfeita e terminar em primeiro lugar. Portanto, seja no trabalho ou em casa, dedique o tempo necessário para a sua visualização. Como o ditado diz, é melhor pedir 2 vezes do que se perder em uma. É muito mais produtivo gastar tempo antecipando uma ação e visualizando o resultado desejado do que apenas seguir em frente, possivelmente na direção errada. Para começar, você pode pensar em um dos seus próximos projetos e anotar exatamente quais são os resultados desejados e quais as etapas a serem seguidas para alcançar esses resultados. Mas como começar com o fim em mente não é apenas importante para projetos individuais. Como você aprenderá no próximo insight, também deve ter uma visão clara de seus objetivos de vida maiores. Insight número 5. Continuação do segundo hábito. Escreva uma declaração de missão pessoal e integre-a à sua vida diária. Aqui está um pequeno exercício mental. Imagine que daqui a 3 anos, infelizmente, você faleceu. Reserve um momento para visualizar seu próprio funeral. Imagine seus entes queridos, seu parceiro, parceira, seu melhor amigo, talvez seu colega mais querido, dando elogios. Agora pergunte a si mesmo o que você gostaria que eles dissessem. Que tipo de pessoa você quer ser lembrado, lembrada? Para que você quer ser lembrado? Infelizmente, muitas pessoas gastam seu tempo trabalhando em direção a metas que realmente não são importantes para elas, porque nunca pararam para defini-las adequadamente. Em resumo, elas não conseguem entender a diferença entre ser eficiente e ser eficaz. Ser eficiente significa realizar a quantidade máxima no menor tempo possível. Mas isso não faz sentido se você não sabe pelo que está se esforçando e por que está fazendo isso. É como subir uma escada encostada na parede errada. Você está progredindo, mas na direção errada.
Ser eficaz, por outro lado, significa ter sua escada na parede certa, isto é, saber qual é o seu propósito na vida. Pessoas eficazes não perseguem coisas como dinheiro e fama. Eles se concentram no que é importante para eles. Todo o resto é um desperdício. Então, como você pode esclarecer seu propósito de vida? Um método útil é fazer a si mesmo essas perguntas funerárias acima mencionadas e depois usar suas respostas como base para escrever uma declaração de missão pessoal. Este é um documento em que você define suas próprias crenças, significando que tipo de pessoa você deseja ser, o que espera alcançar em sua vida, bem como os valores e princípios básicos subjacentes a esses objetivos. A declaração de missão é a sua constituição pessoal, um padrão estabelecido pelo qual tudo mais pode ser medido e valorizado. Ter uma bússola desse tipo dá a você uma sensação de direção e segurança, e permite pelo menos tentar alinhar todas as suas ações com ela. Alguns pensamentos podem ser incluídos na declaração de missão de uma pessoa. Podem ser: valorizo meu trabalho e minha família igualmente, e procurarei equilibrar meu tempo gasto com eles. Ou, eu valorizo uma sociedade justa e tentarei fazer com que minha voz seja ouvida em decisões políticas. Ou também, serei proativo na busca dos meus objetivos de vida e não serei simplesmente arrastado pelas circunstâncias. E assim por diante. Como este é um documento fundamental em sua vida, você não poderá simplesmente escrevê-lo em uma noite. Isso exigirá uma introspecção profunda e várias reescritas antes de você acertar, e mesmo assim, deverá ser revisado ocasionalmente. Insight número 6. O terceiro hábito. Coloque as primeiras coisas em primeiro lugar. Agora que você tem uma missão, como pode assumir o comando de forma proativa e transformá-la em realidade? Simples, vivendo dia após dia. É claro que, no meio de seus aborrecimentos, papéis e relacionamentos cotidianos, isso pode ser desafiador e exige boas habilidades de gerenciamento de tempo. Infelizmente, a maioria das técnicas de gerenciamento de tempo concentra-se em aumentar a eficiência, não em melhorar a eficácia. Mas a boa notícia é que você realmente não precisa de técnicas complicadas. Na maioria das vezes, é bom o suficiente lembrar a máxima simples: primeiras coisas primeiro. Isso significa priorizar rigorosamente tudo o que você faz, para que as coisas importantes sejam sempre tratadas primeiro, enquanto todo o resto é deixado de lado e depois tratado ou delegado. Ok, mas como você pode dizer quais coisas são importantes? Um bom lugar para começar é categorizar todas as suas tarefas de acordo com duas dimensões: urgência e importância. Isso fornece uma matriz 2x2, ou seja, 4 quadradinhos. Certo? Em 4 quadrantes. No quadrante 1 estão tarefas importantes e urgentes, como crises que precisam ser tratadas imediatamente. No quadrante 2 são tarefas importantes, mas não urgentes, como, por exemplo, escrever sua declaração de missão, construir relacionamentos duradouros ou planejar o seu futuro. No quadrante 3, são tarefas urgentes, mas não importantes, como, por exemplo, um telefone tocando enquanto você trabalha em outra coisa. E no quadrante 4, são tarefas que não são importantes nem urgentes, ou seja, uma pura perda de tempo, em outras palavras. Destes, o quadrante mais importante para se concentrar é o número 2. Essas ações são as que terão um impacto extremamente positivo em sua vida. E quando você trabalha o suficiente no quadrante 2, encontrará muito menos crises emergindo no quadrante 1. Infelizmente, muitas pessoas não entendem a importância do quadrante 2. Por exemplo, ao trabalhar com um grupo de gerentes num shopping centers, o autor descobriu que, embora soubessem que construir relacionamentos com os donos de lojas era a coisa mais impactante que eles poderiam fazer, eles ainda passavam menos de 5% do tempo fazendo isso. Em vez disso, estavam constantemente ocupados, lidando com questões do quadrante 1, como relatórios, chamadas e interrupções. Encorajados pelo autor, eles decidiram começar a gastar 1/3 do tempo com os donos das lojas. E o efeito foi enorme.
tanto a satisfação quanto a receita do aluguel aumentaram. Um bom primeiro passo para implementar esse hábito em sua vida é identificar uma atividade do quadrante 2 que você está negligenciando. Uma que teria um impacto significativo em sua vida se você a fizesse bem. E depois, se comprometer por escrito a fazer mais disso. Insight número 7. O quarto hábito. Pense em ganha-ganha. Quando você interage com outras pessoas, que tipo de resultado você geralmente procura? A visão de um mundo da maioria das pessoas é moldada por um forte paradigma de ganha-perde. Isso significa que eles veem qualquer interação com outras pessoas, seja no trabalho ou em sua vida pessoal, como basicamente uma competição, na qual precisam lutar contra outra pessoa pela fatia maior da torta. Mas a maioria das situações da vida não precisa ser uma competição. Geralmente, existe torta suficiente para todos. E é muito melhor quando todas as partes trabalham em direção a uma solução ganha-ganha, que é benéfica para todos, em vez de lutar por um resultado ganha-perde. A principal desvantagem da mentalidade ganha-perde é que, quando duas pessoas dessa mentalidade se enfrentam, a situação geralmente se torna perdida-perdida. Após uma luta amarga, ambas as partes acabam perdendo. Enquanto isso, o cachorro pega a torta inteira que foi jogada no chão durante a discussão. Além disso, é impossível formar um relacionamento positivo a longo prazo entre duas pessoas que estão constantemente competindo entre si. Por exemplo, se sua empresa vende serviços a um cliente e você argumenta por um preço mais alto com uma forte mentalidade de ganha-perde, pode conseguir aumentar um pouco o valor do seu negócio. Mas o cliente provavelmente preferirá levar seus negócios para outro lugar da próxima vez, para que, a longo prazo, você também perca. Se você pensa em ganha-ganha, você se vê criando muitos relacionamentos positivos, porque cada interação fortalece o relacionamento, em vez de destruí-lo. No exemplo anterior, se você procurasse um acordo mutuamente satisfatório, o cliente provavelmente se lembraria de você numa próxima vez e voltaria novamente, aumentando assim seus lucros a longo prazo. Portanto, é necessário continuar negociando e se comunicando até encontrar uma solução que atenda a todas as partes. Esta, definitivamente, não é uma tarefa fácil. Requer sensibilidade e paciência. Mas a recompensa é um relacionamento positivo, duradouro e a criação de confiança mútua, da qual todas as partes podem lucrar. Um bom exercício para começar é pensar em um relacionamento importante que você tem, onde gostaria de desenvolver uma mentalidade ganha-ganha. Agora, coloque-se no lugar da outra parte e anote o que você acredita que constituiria vitória para ele ou para ela. Então, pense sobre quais resultados seriam vitórias para você. Por fim, aproxime-se da outra parte e pergunte se ela está disposta ou disposto a tentar encontrar um acordo mutuamente satisfatório para ambos. Insight número 8. O quarto hábito. Continuação. Formar relacionamentos estáveis com os outros significa investir em contas bancárias emocionais. Um relacionamento com outra pessoa é como uma conta bancária emocional. Colocando tempo, esforço e boa vontade nele, o saldo da conta cresce, refletindo a confiança crescente entre as duas partes. Um saldo saudável em sua conta significa que ambas as partes são flexíveis e quaisquer falhas de comunicação são resolvidas rapidamente. Se, por outro lado, o saldo for zero, não há flexibilidade e o relacionamento é como um campo minado. Cada palavra deve ser cuidadosamente escolhida para evitar conflitos explosivos. Então, como você pode aumentar seu equilíbrio na sua conta bancária emocional? Um pagamento pode ser, por exemplo, encontrar uma solução em que todos saiam ganhando, cumprindo as promessas feitas ou realmente ouvindo empaticamente a outra pessoa. Uma retirada, o saque, por outro lado, seria lutando por uma solução ganha-perde, quebrando uma promessa ou apenas ouvindo sem entusiasmo a outra pessoa. Para construir relacionamentos fortes e duradouros, existem vários depósitos importantes que você pode fazer. Sempre mantenha promessas. Seja explícito sobre o que espera da outra pessoa e seja cortês e sensível, mesmo em pequenos assuntos.
Outro depósito importante é manter a máxima integridade pessoal. Isso significa ser leal com aqueles que não estão presentes e nunca falar mal deles ou revelar o que eles disseram com confiança. Isso provará para aqueles que estão presentes com você que você pode ser confiável. Mas talvez um dos depósitos mais importantes que você possa fazer seja realmente tentar entender as outras pessoas. Porque esse depósito permite descobrir o que é importante para elas e, portanto, quais são as coisas que elas consideram depósitos. Um amigo do autor entendeu a importância desse tipo de depósito. Embora ele não fosse fã de beisebol, ele levou o filho em uma viagem num verão para ver todos os times da liga principal jogando. Demorou 6 semanas e foi bem caro, mas também fortaleceu bastante o relacionamento deles. Quando perguntado se ele gostava tanto assim de beisebol, o amigo disse: "Não, mas eu gosto muito mais do meu filho." Se você fizer um saque da conta, tenha coragem de se desculpar sinceramente. É preciso ter força de caráter para fazê-lo. E as pessoas geralmente ficam mais do que felizes em perdoar um pecador arrependido. Insight número 9. O quinto hábito. Procure primeiro entender, depois se faça entender. Imagine entrar no consultório e fazer com que o médico ouça distraidamente os primeiros segundos da descrição de sua doença antes de anunciar: "Já ouvi o suficiente", e entregar uma receita. Ou se um oculista lhe desse seus próprios óculos sem se preocupar em verificar a sua visão, alegando que, bem, como esses óculos me serviram muito bem até agora, devem trabalhar para você também. Você provavelmente não confiaria muito nos conselhos deles. Embora esses exemplos pareçam surreais, na verdade costumamos nos comportar de maneira muito semelhante na vida cotidiana. Principalmente quando conversamos com outras pessoas. Nós realmente não ouvimos o que eles têm a dizer e, em vez disso, projetamos nossa própria situação para eles, criando soluções rápidas que podemos prescrever para eles. Em geral, esses conselhos raramente são bem-vindos, pois as pessoas geralmente confiam no julgamento de alguém se sentirem que suas situações foram totalmente compreendidas. Portanto, se você quer ser respeitado como ouvinte e receber conselhos, precisará desenvolver a habilidade de ouvir com empatia. Isso exige uma mudança de paradigma de "estou ouvindo para poder fornecer uma resposta" para "estou ouvindo para que eu possa realmente entender a pessoa à minha frente." Ouvir com empatia significa tentar entrar no quadro de referência da outra pessoa, para que você possa entendê-la tanto intelectualmente quanto emocionalmente. Segundo especialistas em comunicação, as palavras que dizemos representam apenas 10% da nossa comunicação, enquanto os sons representam 30% e a linguagem corporal 60%. Então, para praticar a escuta empática, você não deve apenas ouvir as palavras. Você deve prestar atenção ao sentimento, comportamento e significado por trás das palavras. Uma maneira de trabalhar suas habilidades de escuta empática é observar uma conversa sem ouvir as palavras. Que emoções você vê sendo comunicadas? É preciso tempo e esforço para dominar essa habilidade, mas as recompensas posteriores valem a pena. Se você aprender a ouvir de uma maneira verdadeiramente empática, perceberá que muitas pessoas estão totalmente preparadas para se abrirem com você e retribuir considerando suas opiniões e conselhos. Elas só precisam de um bom ouvinte, apreciativo, antes que possam fazê-lo. Muitas pessoas não ouvem com a intenção de entender. Elas ouvem com a intenção de replicar. Insight número 10. O sexto hábito. Sinergize, tratando os outros com abertura e respeito. Agora chegamos ao hábito que todos os hábitos anteriores que você aprendeu o prepararam para. Sinergizar. Sinergia significa uma situação em que as contribuições de muitos somam um total que excede as contribuições combinadas dos indivíduos. Para ser mais simples, 1 mais 1 pode ser igual a 3 ou até mais. Então, como você pode implementar esse princípio em suas próprias interações sociais? Cada um de nós vê o mundo de uma maneira diferente, e cada um de nós tem suas próprias forças.
Você pode aproveitar o poder da sinergia sendo aberto com os outros e valorizando essas diferenças. Quando as pessoas realmente sinergizam, elas se ouvem, se colocam no lugar umas das outras e usam as contribuições dos outros como trampolim para criar algo ótimo. Eles ou elas estão do mesmo lado, tentando enfrentar um desafio compartilhado, não lutando entre si. Quando David Lilienthal foi encarregado de chefiar a Comissão de Energia Atômica após a Segunda Guerra Mundial, ele reuniu um grupo de pessoas altamente influentes e capazes. Sabendo que cada um tinha sua forte agenda, Lilienthal começou agendando várias semanas para o grupo se conhecer melhor, para aprender sobre as esperanças, medos e sonhos uns dos outros. Muitos consideraram isso ineficiente e ele foi criticado. Mas a interação humana básica ajudou a equipe a entrar em uma mentalidade aberta, confiante e sinergética. Quando surgiram divergências, em vez de oposição, houve um esforço genuíno para entender a outra pessoa, resultando em uma cultura muito respeitosa, criativa e produtiva. O caminho para a sinergia começa com uma visão de suas interações com os outros como uma aventura. O resultado dessa aventura pode não estar completamente sob o seu controle, mas você ainda assim deve abraçá-la com total abertura. Isso requer um grau significativo de autoconfiança, bem como a convicção de que contribuição combinada de cada parte pode levar a algo ótimo, mesmo que a jornada para chegar lá seja um pouco caótica. Portanto, faça uma lista das pessoas com as quais você acha difícil discutir as coisas e pensar sobre suas opiniões. Se você fosse mais confiante e de mente aberta, acha que poderia encontrar sinergias entre essas pessoas e as perspectivas delas? Insight número 11. O 7º hábito. Afie a serra se quiser continuar a serrar. Se os lenhadores passassem o tempo todo cortando árvores, mas nunca parassem para afiar suas serras, em breve teriam ferramentas tão maçantes que não poderiam derrubar uma única árvore. Da mesma forma, se você nunca parar para cuidar de si mesmo, os ganhos de eficácia que você obtiver serão de curta duração, pois em breve se esgotará e não conseguirá manter nenhum dos bons hábitos que desenvolveu. É por isso que afiar sua serra é essencial para uma eficácia duradoura em cada uma das 4 dimensões principais da sua vida. Para se manter em forma, você precisa se exercitar regularmente, comer de forma saudável e evitar estresse indevido. Sua saúde espiritual também contribui para uma eficácia duradoura. Isso pode significar orar ou meditar, ou simplesmente refletir regularmente sobre suas próprias normas e valores. Para se manter mentalmente saudável, leia muitos bons livros. Evite gastar muito tempo na frente da tela, da televisão e reserve algum tempo para escrever de alguma forma. Sejam cartas, poesias ou diário. Organizar e planejar as coisas também são bons exercícios para manter a mente afiada e fresca. Por último, mas não menos importante, é importante cuidar da sua saúde social e emocional, buscando deliberadamente entender os outros, construindo relacionamentos positivos com eles e trabalhando em projetos que ajudem a melhorar as suas vidas. Conscientemente, arranje tempo para se recuperar e recarregar. Muitas pessoas afirmam que não conseguem encontrar tempo para isso, mas a longo prazo é essencial para a eficácia sustentada e as recompensas em produtividade e bem-estar que a acompanham. Para garantir que você realmente afie sua serra, anote atividades que possam contribuir para seu bem-estar, em cada uma das 4 dimensões. Em seguida, escolha uma atividade entre cada uma como meta para a sua semana e depois avalie seu desempenho. Isso lhe ajudará a buscar uma renovação equilibrada em todas as suas áreas. Resumo final. A mensagem principal deste livro é: para uma eficácia duradoura, adote estes 7 hábitos. Seja proativo. Você tem uma necessidade natural de exercer influência sobre o mundo ao seu redor. Portanto, não gaste seu tempo apenas reagindo a eventos e circunstâncias externas. Assuma o controle e assuma a responsabilidade por sua vida.
Comece com um fim em mente. Tenha um projeto. Não gaste sua vida trabalhando sem rumo, enfrentando qualquer trabalho que estiver à sua mão. Tenha uma visão para o futuro e alinhe suas ações de acordo para torná-la realidade. Coloque as primeiras coisas em primeiro lugar. Para priorizar seu trabalho, concentre-se no que é realmente importante, ou seja, nas coisas que o aproximam da sua visão de futuro. Não se distraia com tarefas urgentes, mas sem importância. Pense em todos ganha-ganha. Ao negociar com outras pessoas, não tente obter a maior fatia do bolo, mas encontre uma divisão aceitável e benéfica para todas as partes. Você ainda terá sua parte justa e construirá fortes relacionamentos positivos no processo. Procure primeiro entender e depois se fazer entender. Quando alguém nos apresenta um problema, geralmente passamos direto à prescrição de uma solução. Isto é um erro. Primeiro devemos reservar um tempo para realmente ouvir a outra pessoa e só então fazer recomendações. Sinergizar. Adote o princípio orientador de que as contribuições de muitos excederão em muito a soma total das contribuições individuais. Isso o ajudará a alcançar objetivos que você nunca poderia ter alcançado por conta própria. Por último, afie sua serra. Não trabalhe até a morte. Busque um estilo de vida sustentável que permita tempo para se recuperar e recarregar, para que você possa permanecer eficaz a longo prazo. O que ler a seguir? O 8º hábito, de Stephen Covey. Agora que você aprendeu quais 7 hábitos adotar para se tornar mais eficaz na sua vida e no trabalho, é hora de olhar para outro hábito. Um hábito que o ajudará a se tornar não apenas mais eficaz, mas realmente ótimo no que faz. No 8º hábito, Covey explica que, para chegar lá e viver uma vida verdadeiramente gratificante, você precisa encontrar sua voz interior. Então, como é que você faz isso? Bem, comece percebendo que você tem mais poder do que pensa para escolher o tipo de vida que você deseja. Mas isso é apenas o começo. Para saber mais, incluindo como confiar nos outros, não apenas tornará a sua vida mais fácil, mas também o ajudará a crescer. Procure ler o 8º hábito.